Olá, colega médico. Hoje estamos começando mais um episódio aqui do ProsperiCast, onde a gente traz para você vivência de outros médicos, compartilhando suas rotinas, seu dia a dia e o que eles fazem para implementar, para justamente ajudar a ter resultado na carreira, garantindo muito além da técnica médica, mas que você consiga ter sucesso e prosperidade no seu negócio. Hoje estou na presença de dois médicos aqui, que vão se apresentar para vocês. Vai ser um papo muito bom. Acompanha aí. Sou a doutora Carolina Leão, sou médica, sou dermatologista e é um prazer enorme estar novamente aqui no ProsperiCast. Espero que tenha muita prosperidade para todos vocês. Bom, eu sou o Dr. André Soares, sou proprietário do Instituto Dr. André Soares em Florianópolis. Sou esposo da doutora Tayara de Oliveira e pai do nosso Salomão que está chegando. Queria agradecer o convite aqui do Hugo, está sendo um prazer participar do ProsperiCast. Legal. E começar um pouquinho o papo, a gente estava até falando agora lá no consultório mesmo sobre gestão, até falei, o podcast estava acontecendo antes mesmo da gente chegar aqui. E André, você é uma pessoa que eu acompanhei, né, o crescimento aí. A gente tem uma coisa em comum aqui, que nós três trabalhamos com a qualidade de vida, que é esse mercado que ele está sendo mais desbravado hoje dentro da medicina, né? Sofre um pouco mais de resistência, mas que está sendo, a gente percebe uma evolução bem legal. E eu justamente acompanhei também, como eu vivi, esses desafios que a gente tem na carreira médica, né? Como você enxerga essa entrada sua no mercado de trabalho? Você sentia preparado para isso? Mais para entender o contexto e sua história, sabe, da medicina? Tá, legal. Vou fazer uma breve introdução aqui. Bom, eu quando me formei, como a maioria dos médicos, trabalhei em emergência, né? Foquei em trabalhar em emergência e sempre me senti bem, porque a emergência, ela de certa forma, ela é resolutiva, ela traz um benefício para o paciente. Eu me sentia relativamente cômodo, mas eu gosto de vínculo com o paciente. Então eu sempre me via trabalhando numa clínica, clinicando, fazendo consulta para criar esse vínculo com o paciente. Então eu sempre falava, não, eu vou trabalhar na atenção primária ou vou trabalhar com clínica. Quando eu fui para a atenção primária, por coincidência, a minha primeira experiência foi aqui em Luiz Alves, acho que é perto aqui de Blumenau, né? Perto. Comecei a trabalhar em Luiz Alves e foi decepcionante, assim, não foi uma experiência como eu imaginava. Realmente os pacientes não tinham resultados. Quando a gente vai para doenças crônicas, uma coisa é emergência, né? Medicina convencional na emergência eu acho bacana, tem um resultado legal. Mas quando a gente vai para doenças crônicas, o resultado era péssimo dos pacientes, mesmo seguindo protocolos, os guidelines, dando as orientações, e não vamos transferir culpa para o paciente. Muitas vezes o paciente cumpria os tratamentos e não tinha resultado satisfatório. Aquilo para mim era muito frustrante. E isso me levou a começar a estudar, a ler. Eu lembro do primeiro livro que me chamou muita atenção, do Dr. Jason Fung, um canadense, que foi o Código da Diabetes. E aí meio que me abriu para a medicina integrativa, comecei a estudar muito e aí depois fui para cursos, livros, e aí fiz as pós-graduação, tive a oportunidade de fazer pós-graduação com duas referências nacionais, que é o Dr. Ítalo Rachid e o Dr. Lair Ribeiro. E depois disso, já tem algum tempinho que eu estou só integrativo exclusivamente, só clinicando. Não, legal. E eu percebo justamente essa questão a integrativa, ela entra justamente com esse mercado onde você não consegue, de forma simples, gerar esse resultado. Você entende que não depende só de uma coisa. Por exemplo, nos meus resultados, já sofri crítica, não tem residência. Não existiria uma residência que eu poderia fazer para gerar o resultado que eu gero, porque eu não me encaixo em uma coisa. Então eu preferi buscar conhecimentos pontuais em várias áreas para justamente pensar em qual o resultado que eu buscava entregar, né, do que me prender a um título, que daí depois eu ia ter que fazer outros cursos para ir aprofundando. Então acho que isso é uma grande coisa legal assim, da integrativa que mudou. Eu não tive essa experiência de passar por uma especialidade, né? A Carol talvez pode comentar um pouco da experiência dela, né, Carol? Porque é o que você falou, é difícil hoje você separar o paciente em partes, né? Eu recebo o paciente tem medicamento do cardiologista, do gastro, do neuro, todos os tratamentos sintomáticos. Então, assim, eu acho que essa abordagem integral do paciente, com uma visão ampla desde intestino, nutrição, hormônio, estilo de vida, alimentação, sono, hidratação, enfim, todos os aspectos é fundamental, né? Para trazer resultado real para o paciente, eu acho que tem que ter essa abordagem integral. Eu acho, igual quando o Hugo falou de título, de residência, isso é muito importante. O nosso paciente, ele não quer saber do título que você tem, ele quer saber do resultado que você entrega. O título é sempre para o médico. Seu currículo é para o seu concorrente. Então, o paciente, ele quer saber de resultado.
Então, eu fiz a dermatologia, né? Fiz pós-graduação em dermato na BWS. Fui muito feliz, assim, tem aqueles mitos, né? Fazer pós, fazer residência. O meu paciente, ele sempre quis saber dos resultados que eu entregava. Então, eu fiz a dermatologia clínica e no primeiro ano eu já fui me especializando na área da estética, que era algo que eu queria. Mas por que eu fiz dermatologia, né? Porque eu queria cuidar do meu paciente como um todo. Então, ele fosse lá para fazer um preenchimento de lábio, eu queria poder estar cuidando da pele, do cabelo. Então, eu poder tratar esse paciente como um todo, para mim, é o resultado principal das minhas consultas e o meu resultado próprio. Então, acho que título é para o concorrente. Com certeza, e acho que o Hugo pode falar muito disso, né, Hugo? Também uma coisa são seus títulos, outra coisa é a autoridade que você cria, né? Faz parte da criação de autoridade, títulos, obviamente, ser um bom profissional, ser renomado, mas eu acho que isso não é a parte fundamental na criação de autoridade e de uma marca, né? Fala, não adianta você ser bom se ninguém sabe que você é bom. Teve uma mudança muito interessante no mercado que o digital trouxe pra gente. Antigamente, quem conseguia construir uma autoridade social, ou era o médico depois de já estar inserido, ou ele vinha de uma família de médico, ou, por exemplo, ele tem acesso a uma rede de televisão. O digital ele permitiu que o quê? Todo mundo está numa tela. Se quiser, pega o seu celular e está na tela de alguém. Isso, hoje, ainda tem a percepção do paciente, ou de quem está assistindo, que aquilo ali é uma pessoa de relevância. Ela tem autoridade. Então, tem até aquela questão, o que você fala na internet, você é, né? Lógico, com seus limites, mas entra nessa questão. Então, você teve uma oportunidade de abrir esse mercado e mostrar. Daí, seus resultados. Eu falo, você tem que ver se o quê? Você tem uma boa qualidade técnica para gerar resultado? Tenho. Então, você consegue gerar essa autoridade, porque a autoridade é muito mais sobre o resultado que você gera. Muitos profissionais que se prendem a currículo, às vezes têm doutorado, mestrado, mas são frustrados na questão profissional de prosperidade em carreira, porque não resolveu nada aquilo ali. Sendo que não podia ter uma forma mais integral e ter entendido comunicação. Mas não é importante, porque na medicina, será que não é? Você está falando isso e me lembrou, eu estava conversando acho que 2 semanas com a minha irmã e ela estava falando da ginecologista dela, mestrado, doutorado, dá aula na universidade, atende uma clínica, uma profissional tecnicamente excepcional. Só que ela não se dedicou a estudar outras áreas que para o mundo do empreendedorismo, ou para ser uma empresária, ou para ter, né, um negócio em si. E hoje ela atende só por plano de saúde. Tem um nome renomado, muita experiência, muito conhecimento dentro da área dela, e mesmo assim não atende nem consulta particular, né? Só pelo plano de saúde. Então, assim, só conhecimento técnico não garante. Não é. No final a pessoa fica frustrada, por mais que tem o reconhecimento, mas vamos dizer, o financeiro, talvez ela não tenha estabilidade hoje para poder viajar com a família, tirar um mês de férias. Ter qualidade de vida, qualidade de vida, e daí entra aquela questão, a medicina, sacerdócio, mas também é uma profissão, e tá tudo bem. Você prosperar, você ter ganhos financeiros, se através do quê? Você gerar resultado para alguém, você conseguir ajudar essa pessoa. Então, que é uma coisa que está mudando muito, essa visão sobre... Antes falava mercantilização da medicina. Calma, se você está entregando um serviço que a pessoa optou por comprar de você e você gera resultados, tá tudo bem, você está ajudando ela. Porque a gente parece, a sensação que dá é que ficou aquele legado de que médico tem uma boa condição financeira, mas tem que trabalhar muito. Médico trabalha muito. Toda vez que eu converso com alguém assim, não, médico trabalha demais, médico trabalha demais. Parece que tem essa necessidade pro médico prosperar, para ter um bom salário, para ter uma boa qualidade de vida, ele tem que trabalhar muito, né? Ficou isso. E se você não trabalha muito... E é sempre assim, você tem que trabalhar muito, mas não pode ter qualidade de vida. Então foi isso que foi empregado para nós. Nós não podemos ter qualidade de vida. A gente não pode ter um final de semana, porque na teoria a gente tinha que estar trabalhando muito. Então eu acho que é isso que a gente tem que entender, que o médico ele pode ter qualidade de vida, ele pode ter uma agenda cheia, ele pode prosperar. Então é isso que tem que ser levado e eles têm que entender. Tem aqueles, né, que gostam de dar plantão de 72 horas e tem civista. Ainda bem, né? Ainda bem que tem eles, né? E eu acho que cada um segue o estilo de vida que acha que tem que ter. Mas eu acho que o mais importante é a gente entender isso. Sim, total diferença. E falando um pouco assim, André, eu percebo agora que você fez essa transição de consultório para clínica. A gente entra na parte de gestão, que é um assunto que muito médico negligencia porque ele entende que ele tem que ser médico, né? E
como está sendo essa experiência para você? Assim, o que você está aprendendo? Me conta um pouco aí. Nossa, é uma grande experiência, assim, está sendo muito diferente, porque quando eu comecei a atender na área integrativa, eu aluguei um consultório. Acho que grande parte dos médicos que vão para essa área, eles primeiro começam alugando consultório, né? Eu fiz isso e alugava o consultório numa estrutura muito bacana ali em Florianópolis, acabou virando meu amigo, né? O Dr. Fred, um cirurgião renomado ali em Florianópolis, e eu tinha toda uma estrutura a um custo muito baixo. E eu, tipo assim, depois surgiu a necessidade de clínica para realmente eu poder crescer e ampliar, né? Eu precisava agregar procedimentos, as terapias injetáveis, até o próprio implante, enfim, outros procedimentos que na estrutura ali não me oferecia. E eu saí. Quando eu saí, eu percebi que eu estava meio que no paraíso, né? Porque os custos eram baixíssimos, né? Eu realmente tinha que me concentrar mais em ser médico, trabalhar a parte de marketing, trabalhar a parte de experiência do cliente, essa parte sim, obviamente, mas gestão me exigia muito pouco. Quando eu estava em consultório. Quando a gente foi para a clínica, realmente os custos aumentaram expressivamente. E por sorte, né? Eu sou, não sei se muitos são assim, mas eu sou um privilegiado, que a minha esposa, que também é médica, né, a doutora Tayara, ela optou por ir para o marketing, para a parte de gestão. Então eu não me dedico a essa parte de gestão especificamente, tudo isso fica com ela, mas tem sido foi um grande desafio, né? Os custos, a gente realmente não faz muito cálculo, né? Eu na verdade ia alugar a clínica, a gente estava procurando aluguel de clínica, surgiu a oportunidade para comprar uma clínica, a gente optou por comprar a clínica, né? Já estava com a estrutura toda pronta, a localização que a gente estava buscando. Então a gente acabou comprando a clínica e está sendo uma experiência muito boa. Quais são os pontos interessantes? Interessante é que você tem a possibilidade de crescer, mas você tem que fazer isso com muita coerência, porque os custos mudam completamente. A exigência nessa parte de gestão, quando você sai de um consultório que você está fazendo co-work ou alugando consultório para uma clínica que você tem tudo para administrar, realmente está sendo um aprendizado. Está sendo um aprendizado. Não, isso é. E existe um passo a passo, né? Que é justamente o que eu falo na Prospere, que primeiro você aprende a mostrar seu trabalho, você estudou muito, depois você aprende a mostrar o marketing. Depois chegou um ponto que talvez sua agenda já está confortável, você está trabalhando muito, você percebe o quê? Quero aumentar meu faturamento, ter mais qualidade de vida. Você aprende a vender. Você começa a aumentar seu faturamento, você fala, legal. Se você tiver um espírito mais comercial, você fala, eu posso ter um lugar só meu. Se você precisar, igual a necessidade de fazer procedimentos, né, que não dependam de você estar executando, você vai precisar de mais espaço. Só que daí entra o quê? Você tem que saber gerenciar tudo que você está construindo. E gestão é um mundo à parte. Né? Ele tem suas complexidades. Não é só assim, a gente abre uma clínica e paga as contas no final do mês. Tá? E toda a estratégia de equipe, integração de equipe. Um consultório tem, então, talvez tem uma secretária, duas, talvez, todas prestando diretamente para você serviço. Uma clínica, daí você falar, no seu caso, vou abrir uma clínica, eu atendo. É igual a minha. Eu tenho uma clínica, atendo um nutricionista, eu sustento minha clínica. Para mim, foi uma escolha que eu fiz, porque eu consegui entregar um padrão diferente. Então, faz parte das escolhas que eu fiz, mas previstas. Mas muita gente pode ser que faça sem prever isso aí. Eles falam, agora tem que colocar outro profissional. E daí vem outras dores. Né? Que profissional colocar? Será que tem profissional no mercado? Como que eu vou treinar essa equipe? Então, falta esse conhecimento do que ter um nível de consciência, talvez lá na universidade, que já ter o empreendedorismo médico falando, se você tem um perfil mais comercial, já começa a entender um pouco mais. Porque não é uma coisa assim, vou abrir um CNPJ, pega uma sala e só fazer uma sala de procedimento, foi. Né? Você atende uma clínica também, como que você enxerga? Não tem muitas pessoas atendendo lá, né? Eu atendo numa clínica, né, lá em São Paulo, de um outro profissional, somos os dois dermatologistas, e eu vejo, assim, a dificuldade que tem dessa parte de empreendedorismo, e principalmente, eu acho que não só na medicina, mas a gestão de pessoas. Então, você tem a oportunidade de ter sua esposa aí te ajudando nessa parte de gestão, de marketing, que é alguém que está ali, que ela é dona também. Então, ela tem esse olhar, ela vai te ajudar. Só que, quando você não tem, é um grande desafio. Então, eu acho que a principal dor, assim, é a gestão de pessoas, é a gente se organizar, porque na faculdade a gente não aprendeu isso, né? Então, a gente vem pessoa física e não CNPJ. Então, assim, eu antes de atender nessa clínica, eu também abri cowork, atendi em cowork, mas eu sempre prezava nisso, na experiência do meu paciente. Ele poderia estar num coworking, mas eu estava entregando a melhor experiência para ele. Mas também eu falo que não é só a experiência, né? Hoje, muita gente fala o cheiro da sala,
a castanha que você vai servir, a água que você vai servir, a taça, é também sobre o resultado que você entregar. Porque não adianta você entregar a melhor experiência, o melhor cheiro, o cheiro que você fez exclusivo para sua clínica se você não entregar o resultado para o seu paciente. Então, eu acho que é um conjunto. E isso a gente não aprendeu na faculdade. Não aprendeu essa parte de gestão, de empreendedorismo, de ir para umas redes sociais. Antes você ia para as redes sociais, você era médica blogueira. Ai, nossa, ela virou blogueira. Entendeu? Então, hoje você precisa entender que é tudo muito além, né? A gente, na verdade, começa na faculdade o problema, né? Porque a gente não tem noção nenhuma de empreendedorismo, de experiência do cliente, de marketing. Então, você estuda a parte técnica, você sai de lá, você sai uma pessoa física, mas uma pessoa física, se você não teve uma experiência prévia pela sua família ou por uma questão sua, de uma vivência sua, a universidade não te oferece absolutamente nada. E o médico fica limitado ao quê? A plantão, posto de saúde, enfim, fica muito limitado. E quando ele quer ir para uma clínica ou quando ele quer fazer algum tipo de empreendimento, ele tá sem saber conhecimento nenhum. Ele tem que buscar esse conhecimento, buscar essa ajuda, porque realmente são desafios, né? A pessoa sair de uma parte técnica, a gente fica lá 6 anos, medicina. É difícil essa... Eu acho que esse é um problema. O médico, ele sai querendo ser médico. Agora ele é médico. Ele só precisa saber disso. E ele não vai estudar marketing porque ele é médico. Foi isso. Ele não fez marketing, não fez publicidade. Calma. É muito diferente isso. Todas essas profissões no Brasil, elas são muito operacionais na universidade, né? Quando a gente pensa no meio acadêmico. Você é treinado, justamente você estuda para virar funcionário de alguém. Para ser contratado por uma clínica. É mais fácil. Uma clínica lá de medicina do trabalho, você forma, você consegue um emprego. Alguém que está fazendo gestão. Direito, a mesma coisa. Então vem da cultura da educação já ser um pouco assim. E essa questão do médico tem um grande problema que entra um pouco do ego cultural isso, né? O médico, ele é uma autoridade. O que acontece? Quando você abre uma clínica, você depende de outras pessoas. Uma equipe. Se você se acha que está no pedestal, você acha que só precisa de uma secretária, só precisa de uma gerente, só precisa de uma... Se essas pessoas não estão integradas com seus valores, né? Se elas não estão alinhadas, treinadas, eu falo, o marketing acaba quando o telefone toca. Às vezes está lá no Instagram fazendo... Tá bombando. Recebe 20 ligações por dia, mas sua secretária marca 4 consultas só por dia. Você está perdendo quantas? Você está perdendo 16. Aí que tá o problema. Na gestão. Mas ele não faz nem ideia disso. Ele acha que o quê? O problema é no marketing. Porque ele não sabe nem metrificar. Então falta a técnica. Né? A gestão não é só... ok, agora eu tenho uma clínica, eu tenho a equipe... e vou gerir isso aqui e administrar. Não, daí não. Acho que é fundamental aí colocar processos, né? A minha esposa é muito boa nessa parte, felizmente, porque não é a minha praia. Então, assim, ela realmente implementa muitos processos, né? A secretária tem um passo a passo de primeiro atendimento, de acompanhamento, de contatos. Então, tem todo um processo para ela seguir. E eu acho que quando a gente coloca processo, a gente consegue treinar e capacitar. Porque você tem que acertar na contratação, mas também tem que treinar de forma adequada esse colaborador, né? Sim. Então, acho que processos aí são fundamentais, né? Outra coisa que nós saímos da faculdade. O que é um processo, né? Você vai pesquisar processo, você ficava perdido. Quando eu fui abrir a clínica era assim. Quando eu contratei a Josi, minha secretária, eu não olhei currículo de ninguém. Eu falei, não olho o currículo. Eu queria a habilidade de uma pessoa comunicativa que, sabe, passasse a imagem que eu queria, que comunica meus valores. Porque a parte técnica é totalmente treinável. Ela conseguiria desenvolver. Então isso é muito importante. E além dos processos, você precisa saber justamente medir eles, né? Que é essa parte das métricas, porque é onde você vai perceber, será que está dando certo ou não? Você não pode depender de sorte. Você tem que saber, né? E é interessante você falar isso porque a gente teve uma experiência bem parecida, né? A Jéssica, nossa secretária, fizemos a contratação e tecnicamente ela estava muito tempo fora do mercado, ela não tinha experiência específica nessa área, só que ela se identificou, ela pegou, ela tem os valores que a gente tem e levou um tempinho para ela se capacitar tecnicamente, mas também quando ela aprendeu a técnica, sem sombra de dúvidas, assim, é a nossa melhor funcionária, faz toda a diferença para a empresa. É o que você acha que com certeza você deve falar bastante de secretária, né? Uma secretária tem que ser super bem treinada, tem que fazer um acompanhamento, a recepção do seu paciente, é fundamental, porque não adianta você ficar fazendo marketing, tá no Instagram. Ela tem que fazer a mesma comunicação que você faz, ela tem que ter o mesmo processo, ela tem que ter o mesmo propósito e o mesmo valor que você quer transmitir para os seus pacientes. Então, se vocês comunicam com a mesma linguagem, com o mesmo propósito,
a chance aí de prosperar é bem maior. Faz toda a diferença, né, uma boa secretária. O médico tem um erro muito grave, muitas vezes, se observar de modo geral, que ele quer contratar uma secretária, geralmente ele vai pelo preço, qual que é mais perto do piso, porque é um cargo totalmente operacional, então ele pode comparar. Na verdade, não. Essa pessoa, ela tem uma grande responsabilidade, que é vender você. Se você é um bom médico, mas essa secretária não sabe te vender para a pessoa que ligou, você está perdendo. Ninguém vai descobrir seu resultado, porque ela bloqueou. Então, a secretária é uma vendedora. E se você está preso, eu tenho que cobrar o mais barato, talvez isso custe muito caro para você. Você limita seu crescimento justamente por não perceber que as pessoas que estão ao seu redor, elas merecem ser muito valorizadas. Quando eu contratei a Josi, eu espero que vai ganhar o dobro do que ganha o piso. Eu quero que ela seja tão feliz, ela faça com tanto prazer aquilo ali, que ela me venda, sabe, dormindo ela lembra de mim. E é isso. Daí você consegue pessoas o quê? Fiéis da sua marca, que te vendem. Né? A Josi precisava, ela fica até 10 horas da noite ali sorrindo. Justamente, agora, como você quer pagar o piso para uma pessoa e esperar que ela faça uma experiência linda? Não. Então, esse mindset, essa cabeça também tem que mudar. Na verdade, eu acho que a gente tem que voltar até um pouquinho para trás, né? Quando a gente fala de experiência do cliente para um médico, eu acho que até, não sei, soa alguma palavra de extraterrestre, né? Experiência do cliente. O médico já tem dificuldade de entender que o paciente... Essa palavra, né? Paciente e cliente, ele já tem dificuldade de chamar o paciente de cliente, né? Parece que é mais cômodo para o médico chamar de paciente. Porque parece que ele está num... Você falava do pedestal, numa parte superior. Ele é o paciente, ele tem que seguir minhas orientações. Quando você chama de cliente, você dá mais autoridade para... Depende dele. Eu tinha dificuldade com isso, tá? Foi inclusive na pós do Dr. Léo Ribeiro, Dr. Léo Ribeiro é um gênio, né? Ele fala de todas as áreas na pós e ele fala um pouquinho dessa parte também de prosperidade, da parte comercial. E ele eu vou falar, poxa, mas o Dr. Léo fala cliente, ele não fala paciente. Eu sempre tive essa coisa, não, eu chamo de paciente, porque essa relação médico-paciente... e não, quando você chama de cliente, você está respeitando ainda mais o seu paciente. Se você chama de cliente, você está respeitando ele. Quer dizer que você está dando autoridade para ele, quer dizer que você está servindo ele. Né? Não é ele te pedindo um favor, é você está servindo ele, é um cliente. Né? Então eu não vejo nenhum mal em chamar, mas tem muito médico, por exemplo, que não, é paciente, não chama de cliente. É uma pegada comercial, né? Chamar de cliente é comercial. Eu acho que entender do cliente externo, que é os nossos pacientes, é fundamental. Mas para prosperar, a gente precisa entender muito do nosso cliente interno, que são os nossos colaboradores. Então, quando a gente entende do nosso cliente interno, da dor que ele tem, da funcionária que talvez no dia ela não está bem, que ela está com problema em casa, e aí como que ela vai chegar para atender bem o seu cliente externo, sendo que são os seus pacientes? Ela não está ali bem para entender. Então, é você ter essa percepção, eu acho que você ter essa sensibilidade de cuidar também do seu cliente interno, cuidar das funções. Eu chego lá na clínica, né? Falo, bom dia, maravilhosas, e é isso. Pelo bom dia delas, eu já sei que alguma não tá bem. Então, elas já chegam, já batem na minha sala e já conversam. Talvez, assim, por ser mulher, né? Talvez elas tenham mais essa identificação, né? Essa sensibilidade maior comigo. Então, elas chegam e conversam, mas eu acho que a gente tem que entender muito do nosso... E valorizar. Como que você quer entregar a maior experiência para o seu paciente, para o seu cliente externo, de cheiro, aqui é uma clínica, uma clínica boutique. Sendo que a sua funcionária não sabe o que é um cheiro especial. O que é aquilo que ela vai entregar para o paciente. Então, uma vez fizemos uma ação lá na clínica muito boa, assim, das funcionárias irem em lugares que traziam essa boutique, né, essa qualidade. Então, deram uma quantia para elas e elas foram viver essa experiência. Legal, e assim, elas chegam muito... Por quê? Porque elas vão entregar aquilo lá. Então, você vai na Nespresso. Aí a gente pediu para elas, vamos ver o que vocês vão olhar na Nespresso, né? O cheiro, qualidade do atendimento. Se a sua colaboradora não conhece isso, não tem como você entregar isso para elas. Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade, valorizar. Igual eu cheguei aqui, aí a Josi falou assim, doutora, você sabia que esse cheiro da clínica foi feito especialmente para a clínica? Eu falei, olha, ela chegou, eu sabia, ela chegou em mim e ela ficou assim, encantada disso. Então, o quanto é importante a gente valorizar eles também. Porque para a gente dar resultado para os nossos pacientes, a gente tem que entregar resultados para eles. É igual
falou, implante, né? Que vocês fazem nelas. Elas são as melhores vendedoras de vocês. Então, nós temos que fazer. Igual, uma vez eu fiz um preenchimento labial na secretária. A semana que eu mais fiz preenchimento labial foi na semana que eu fiz com ela. Por quê? Porque ela já chegava, ela tava de máscara, ela já tirava a máscara. Olha, gente, meu lábio, tanto que eu tô maravilhosa, e passava batom. Todo mundo queria ver. Aí eu postei, ela postou. E ela falou no Instagram que adorou, que ficou natural, que... Tipo assim, que chegava lá na dúvida. Ela tirava a máscara, mostrava lá que tava com gloss rosa, com batom vermelho, se amando e podendo entregar isso pro paciente. Então, eu acho que a gente tem que prestar muita atenção nisso. Valorizar eles com carinho, valorizar essa forma de cuidado, para poder eles estarem passando isso. Acho que em qualquer lugar que a gente vai, né? Então a gente tem que olhar isso. A gente tem um cuidado bem especial com todas as nossas funcionárias, né? Por enquanto são mulheres, todas as funcionárias. Mas eu conversei com a Josi ali e já começou a me surgir algumas ideias, porque realmente eu também ofereço meu atendimento gratuito, porque elas têm que estar saudáveis, elas têm que estar bem, elas têm que estar felizes, elas têm que acreditar no que você faz, no seu trabalho. Mas eu conversei com a Josi ali, já gostei de um monte de coisa que ela falou ali, do Dr. Hugo, já tô aqui me ligando. A gente oferece vários benefícios, mas eu acho que a secretária, olha, a enfermeira também, né? A enfermeira passa muito tempo com o paciente. Uhum. Ela, nas terapias injetáveis, como tem uma duração maior ali, tanto a enfermeira como a secretária são as duas funcionárias que mais têm contato com o cliente. Então é fundamental que esse contato seja uma experiência boa, seja talvez em oferecer alguns... Nem oferecer, né? É comentar, é mostrar, é falar, né? Mas é muito legal ver isso. A gente tem um cuidado com isso. Entrando ainda... sempre sou muito mais técnico. Essa parte, se a gente pegar na parte de gestão, igual você falou agora da parte da enfermeira. A secretária, ela tem que ser muito boa comunicadora, ela tem que te vender. A enfermeira tem que passar confiança. Ela tem que mostrar que o que o paciente está fazendo é muito seguro. Porque se ela vai fazer um procedimento e o paciente percebe que ela está inseguro, é você que está inseguro. A paciente já desconfia do seu trabalho, você que mandou, você que prescreveu. Então, isso que é a importância que muitas pessoas não estão atentas. Tem muita gente se ligando no cheiro, mas esquece que a experiência, ela, ajuda a melhorar a percepção de valor do paciente. Agora, tem gente que não consegue, no final do mês, tá pagando para trabalhar porque não tem um controle de gestão financeira, compra o cheiro, compra a maior experiência para o cliente, no final tá pagando. Justamente por essa falta de conhecimento. Então, a gestão, de modo geral, ela é como se fosse a medicina. A gente fala da questão integrativa. A gente tem as áreas, né? A questão financeira, tem a gestão de equipe, tem a gestão dos pacientes, como que eu vou agradar, melhorar, como que eu melhoro o resultado do meu paciente, por exemplo. Através das métricas eu percebo que está tendo tem primeira consulta, ele deveria voltar em segunda consulta com resultado, está voltando pouco. O que pode acontecer? Pode se sentir abandonado. Cria o quê? Contrata alguém de relacionamento. O paciente meu faz implante, eu mando mensagem, minha equipe de relacionamento manda mensagem com 24 horas, saber se está bem. Legal. 7 dias, saber se está bem. 30 dias, saber se está bem. 5 meses, saber se está bem e lembrar que está chegando o próximo procedimento. Aumenta a recorrência ainda. Tudo isso. Eu poderia não fazer isso? Poderia. É depender da sorte. Eu falo, existe. Se você está ignorando, fica a sorte também seu resultado. Então, essa é uma crítica que eu tenho muito grande ao médico, que ele achar que ele só precisa ser médico. Ok. Só que só médico é operação. Então, vai ser contratado por alguém. Porque alguém tem que conseguir controlar a casa, entende? Só puxando um gancho do que você falou, e é muito evidente como que esses processos dão resultado, né? Você falou essa questão de fazer um remarketing, de entrar em contato de novo com os pacientes. O médico pensa que, eu fiz atendimento, eu fiz o meu melhor, ele tem que voltar daqui 3 meses, 2 meses, 4 meses, não sei quando que ele vai voltar. Eu sou médico, eu fiz bem feito, eu fiz a minha parte. E não é tão simples assim, porque a gente tem uma vida, às vezes está corrido, às vezes estou estressado, às vezes está com um problema. E a gente, no contato, a gente faz um contato com 2 meses, porque o meu retorno é em 3 da consulta. E é impressionante a quantidade de agendamentos que a gente faz com esse contato, tá? Com esse remarketing. A gente faz um contato com 10 dias, 40 dias e 2 meses, se a minha mulher não me deixa mentir ali, a gente faz um outro contato com 2 meses, justamente para reagendamento de consulta. E é fundamental. No contato de 40 dias também é muito interessante a questão aí dependendo da sua atuação, mas é muito interessante também a questão dos depoimentos, né?
que é algo muito forte, muito poderoso, né? A gente consegue muitos depoimentos nesse contato de 40 dias. Ninguém acorda um dia e fala, vou mandar uma mensagem aqui agradecendo o doutor André. Doutor André, tô muito feliz que você está. Não, a gente tem que fazer um contato. Como que você tá? Tá tudo bem? Você tá precisando de alguma coisa? Posso te ajudar? Tá tendo resultado? Tá gostando? E aí é onde mais sai depoimento, onde você entende se você tá fazendo um bom trabalho ou não. Esse acompanhamento... Mas é o que a gente falou de experiência do cliente, né? Tem que pensar que é um cliente, que você tem que acompanhar ele, que você tem que cuidar dele, não é só fazer a prescrição e seja feliz, né? Senão... Sim. Essa questão aí dos 40 dias é muito boa, porque se você pega, vamos falar de NPS, uma métrica que você mede o que? A satisfação do paciente. Para quem não sabe, NPS é uma escala de 0 a 10, o quanto aquela pessoa te indicaria para um familiar ou para um amigo. Ok, vai fazer pesquisa de satisfação. Tem médico que vai colocar para preencher no dia do retorno. No outro dia da consulta, né? Voltou uma semana depois, no meu caso. Não é o momento, o paciente ele nem começou o tratamento. Tem gente que vai fazer depois de 3 meses, o paciente já te esqueceu às vezes. Tipo assim, ou ele tá feliz demais porque acabou de voltar na nova consulta e viu o resultado. Então, vai ter viés nisso aí. O meu, por exemplo, eu tenho NPS exclusivos, mas de modo geral, 30 dias que eu faço um contato, eu mando a pesquisa de satisfação. Por quê? 30 dias já passou a emoção do período da pós-consulta, que ele, nossa, adorei, doutor André. Ainda não deu tempo dele ficar sentindo abandonado, então já deu tempo de ver realmente se ele está engajado. Ali ele vai falar a verdade. E qual que é o grande problema? É quando você não tem controle e segurança do seu trabalho, você não quer ouvir crítica. Eles querem ouvir só elogio. E eu falo, se você se apega ao elogio, isso é uma armadilha muito grande. NPS eu faço para pesquisar quem está criticando. Porque é através da crítica que eu posso perceber onde eu estou errando, eu pego esse erro, resolvo ele e transformo em processo. Fala, elogio é legal? Nossa, bom que você vê que está valorizando seu trabalho e tal, fico feliz. Agora, o que importa para mim é a crítica. Ela é a oportunidade de você melhorar seu trabalho. Eu não sei a sua experiência da Carol não sei se é parecido, mas pelo menos na minha experiência, na minha prática clínica, como paciente e como médico, normalmente o paciente não reclama de médico, ele troca de médico. Exato. Então, o que acontece? O médico está lá atendendo, ele não acompanha os números, não faz as métricas, não entende quem está retornando, como que está sendo essas consultas, e ele segue a vida normal, não entende esses números, e ele não entende que muitos pacientes não estão voltando, só que ele também não está recebendo queixa, né? Não está recebendo reclamação. E aí ele acha que está tudo bem, só que o paciente pelo menos na minha experiência, o paciente tem o costume, o hábito de simplesmente sair. Ele troca de médico, desaparece, sumiu. E eu como paciente sou assim, tá? Eu não reclamo do meu dentista, eu não reclamo do meu médico. Eu troco de médico. Se alguém me perguntar, se alguém fizesse alguma enquete ou me perguntasse, como que tá? Você gostou do atendimento? Aí talvez sim. Mas se você deixar o paciente, você simplesmente não faz nenhum acompanhamento, não pergunta, o paciente simplesmente desaparece. Não, ele fica chateado, já era, você perdeu o relacionamento com ele. Agora pergunta pra ver. Aí que tá, as pessoas não perguntam. Quando você pergunta, você tem a oportunidade dessa pessoa reclamar. Senão ela não vai chegar lá, bater na porta e falar assim, olha, não gostei desse atendimento, que pena, melhore isso aqui, que eu te dou mais uma oportunidade. Não. Quando você pergunta, se ela estiver insatisfeita, vai quebrar pra padrão já, porque já não tô acostumado a receber essa pergunta. Nossa, ele se importa comigo. Perfeito. Olha, ele ainda vai... ele criticou uma coisa, essa pessoa melhorou. Já tive paciente que deu nota baixa, na outra consulta, ela mandou NPS 10, porque eu falei, mas eu tenho que entregar o que ela precisa. Então, acho que isso é o principal, é a gente entender onde a gente está errando. Porque onde a gente está acertando, isso é ótimo. Vai prosperar e a gente vai crescer. Mas e onde a gente está errando? E alguma coisa a gente erra. Então, ela pode falar do nosso atendimento, que é igual você falou, eu acho que é mais difícil. Ela fala do erro do médico, mas ela pode estar falando em outro erro que aconteceu na clínica. Talvez desde a portaria lá embaixo, que já aconteceu, que lá na clínica também é prédio, já aconteceu de reclamar da portaria lá de baixo, que não, assim, não faz parte, você não treina aquela equipe lá de baixo, ela faz parte do prédio, mas... Já tive um problema também assim. Então, você precisa olhar, você precisa observar, chegar lá, conversar, entender que... Porque isso faz parte da experiência do seu cliente. Isso aí a gente mapeia como a jornada do cliente na sua empresa. Você fala assim, não, mas não tem a ver comigo. A partir do momento que a pessoa pegou o telefone, viu um anúncio, alguma coisa, entrou em contato com a sua equipe, marcou uma consulta, aonde ela encostar, qualquer pessoa que ela se comunicar, isso é um ponto de contato dentro do processo, tá? Dessa jornada do seu paciente. Foi lá embaixo, reclama com o síndico e cobre, está pagando condomínio.
Porque no final, é ele, o seu paciente ficou insatisfeito com a experiência, ele não quer saber se não é da sua equipe. Ele tá insatisfeito. Ele vinculou com o seu nome. É o seu nome que tá indo. Ele tava vindo pra você. E passou uma raiva, um Exatamente. estresse. Então, se você não se preocupa com isso, aí que tá, você vai perdendo aos pouquinhos os detalhes. E no final de tudo, pra que a gente fala de tudo isso? É perceber que é o quê? A atenção que a pessoa quer. E quando você se importa, realmente, eu quero dar atenção pra essa pessoa, pra esse paciente, daí você vai ter coragem de falar, nossa, é verdade, vou falar com a recepção, tem que melhorar isso aqui. Então você fala, não, mas não é nada demais. Será que não é nada demais? Então, esses pequenos pontos... Faz toda a diferença, né? A gente está conversando desse assunto e eu já atendi, eu acho que provavelmente você também, a Carol deve ter passado por essa experiência, já atendi vários pacientes que vieram de outro médico porque teve uma experiência ruim com o nutricionista da equipe, com a secretária, às vezes com o próprio médico também, né? Mas muitas vezes com o nutricionista ou recepcionista ou algum outro profissional da equipe do médico. Olha, não me identifiquei, ela demorou muito para me responder. Aquilo para a paciente era uma emergência? Poderia não ser, mas para a percepção da paciente era uma emergência. Então ela precisava de uma resposta um pouco mais rápida. Eu sei que às vezes é complicado para a gente, na nossa rotina, mas eu acho que esse acompanhamento, essa atenção, nem que for para remediar, para tentar apaziguar um pouquinho a paciente, mas atendi muito por questão de recepcionista, questão de nutricionista, de outros profissionais da clínica do médico. Uma vez eu já tinha comentado com você, eu acho que essa questão de nutricionista. Como é Lembrei, complicado você indicar, porque assim, se a pessoa vai e não conectou com você, te amou, mas não conecta com a nutricionista que você indicou ou da sua clínica, e aí? Acabou? O relacionamento acabou ali porque ela não foi com a cara, não vai seguir a dieta, daí talvez não vai ter resultado. Não funcionou o quê? O tratamento do Dr. André. Lembra disso? Exatamente. Então assim, quanto mais coisa você coloca, mais você agrada. Só que mais perigoso é. A questão ali, por que o cheirinho hoje, a embalagem é importante? Porque alguém fez. Porque antes bastava só atender. Depois começou a atender. Ah, não, agora tem televisão. Quem não tinha televisão ficava para trás. Agora tem ar-condicionado. Quem não tinha ar-condicionado... igual assim. Cada vez mais. Eu coloquei concierge aqui em Blumenau. Alguém que busca lá embaixo. Quem não tem, não tem. Então eu puxo a regra do mercado. Total. Isso é muito bom para o paciente, que está cada vez desfrutando melhor. Só que você cada vez deixa mais complexa a rede para ter resultado. Porque, não foi em outro doutor, não tem concierge? Doutor Hugo tem. Então você percebe isso aí, como é importante você estar por dentro. E eu acho que é importante também, é o que você fala tanto da parte de gestão, né? Entender também qual o seu faturamento, quais são os seus custos, ou seja, você consegue transmitir esse valor e cobrar isso do paciente, né? Eu acho do cliente, eu acho que isso é importante de entender todo esse processo, né? Porque cada etapa que você coloca são custos, né? Sim. Então, assim, tem que fazer um acompanhamento, tem que... Entender o público, né? E vem muito isso que a gente já estava falando nos outros episódios, é que aí a gente acaba comparando, né? Exato. O Dr. Hugo tem concierge. Nossa, então eu tenho que pôr concierge na minha. E aí, será que a minha clínica sustenta? Será que eu dou conta de sustentar isso? E aí vem um ego interno, que é um ego nosso. Não é nem um ego do paciente. Se entregar o resultado para o paciente, independente do concierge, independente da embalagem, isso vai fazer diferença? Vai. Ele vai se sentir mais amado, ele vai se sentir mais querido. Nossa, o Dr. Hugo tem esse cuidado comigo. A doutora Carol tem esse cuidado comigo. Só que, se eu não tenho um resultado, eu fico numa briga de ego com o meu concorrente. Então, isso aí é um ego nosso, que a gente tem que tomar cuidado, que é isso que você falou. Talvez eu ponha a embalagem, o cheiro, o menu, a concierge, e aí a conta não fecha. E aí você está trabalhando para pagar suas contas somente. E olha lá. E o médico tem que focar em lucro, né? O médico muitas vezes ele esquece o que é lucro, né? Fica focado em faturamento. Eu, por exemplo, eu estava conversando, até faz pouco tempo, estava conversando com a minha esposa e é interessante, né? Quando eu saí da clínica, do consultório alugado para a clínica, sei lá, a gente aumentou o faturamento em 6, 8, 9, 10 vezes. Mas não lucro. Tipo assim, tem que colocar as coisas em papel. Aumenta muito. Agora tem gasto com material, equipamento. Então, cada vez que você cresce, vai diminuindo a margem de lucro, mas talvez você ganhe no volume. No volume, claro. Que faz valer a pena. Qual que é o grande risco dessa questão da comparação e você não entender, por exemplo, da parte de gestão, que hoje eu estou batendo muito, para mostrar que tem muita relevância? Precificação. Muita gente, como que precifica? Não faz ideia como precificar e fala o quê? Meu concorrente cobra tanto, eu tenho que cobrar mais ou menos isso.
Tá, mas quantas pessoas seu cliente atende por dia? Quanto custa ele manter a estrutura dele? Quanto ele faz procedimento? Quanto custa o procedimento dele? Daí você vai lá e copia, quando você vê, você tá pegando empréstimo no banco para trabalhar. Pagando para trabalhar. Porque você quer entregar a experiência que alguém que tem um concierge tem, mas o concierge vem de um lucro da empresa que ele fala o quê? Me sobra, eu posso investir mais uma pessoa para entregar uma experiência. Mas a pessoa, se você não atende o mesmo tanto, não consegue manter. Eu acho que você bateu numa dor aí muito forte dos médicos, tá? Eu converso com muitos médicos, né? Tava fazendo 2 pós simultaneamente e acabo conversando com diferentes especialistas, diferentes profissionais, com clínica, com várias clínicas, outros que ainda estão em consultório, alguns que estão em transição. E precificação, sem sombra de dúvida, é um desafio, né? Porque não é simples, né? Não dá para fazer um comparativo de mercado. É o que você falou. Quais são os seus custos? Qual o seu tipo de procedimento? Qual que é a sua relevância? Qual que é a sua autoridade? Porque também não dá para você se basear em, não sei, no achismo. Não, né? e muitas vezes a gente se baseia no concorrente. O valor da consulta do concorrente é 1.000. Então, eu vou cobrar 1.000, 1.100, 1.200. Só que, às vezes, esses 1.200, com esse tanto de experiência que você está querendo colocar, você não paga as suas contas. Então, é isso. A sua precificação tem que ser baseada em você. No que você quer entregar, no que você pode entregar. Porque no que você quer e no que você pode é completamente diferente. Então, a gente tem que saber analisar isso. Então, acho que por isso que tem que sempre ter além de todos os processos, a gente também avaliar esses, né? Que é importante. Eu acho um ponto super importante essa questão do... Hoje, na minha experiência de tendo clínica, o custo operacional, assim, o custo fixo da clínica é algo que eu dou muita importância, sabe? A gente está cada vez mais refinando e olhando os detalhes, onde a gente consegue reduzir, onde a gente consegue otimizar, sem prejudicar a experiência do cliente. O que a gente consegue reduzir de processo? Tá falando pro Hugo, a gente teve... Recentemente eu estava com 2 secretárias, que uma secretária estava complicada, ela estava saturada. A ideia não é deixar a secretária sobrecarregada, porque a gente quer que ela ofereça uma grande experiência. E acho que foi bem complicado para a gente essa outra contratação. A gente teve vários problemas aí nessa contratação da segunda secretária. A gente acabou optando por enxugar todo o processo, ou seja, reestruturar todos os processos de atendimento dos pacientes, dos clientes, para tentar ficar com... Agora a gente está fazendo um teste, né, com uma secretária. Está sendo uma boa experiência. A gente refez tudo, tá funcionando, tá fluindo bem. Mas a gente está olhando muito para os custos, está olhando muito para os processos que a gente tem, como que a gente pode simplificar. Às vezes a gente quer fazer algumas coisas também que quer fazer bonito demais, sabe? Elaborar demais. O primeiro contato a gente testou muitas coisas, sabe? Às vezes você quer fazer um contato muito acolhedor e vem muito curioso. E aí toma muito tempo da sua secretária porque você quer fazer um acolhedor. Qual o seu nome? O que você sente? Como que eu posso te ajudar? E às vezes a pessoa nem está interessada, sabe o curioso? Não é o perfil. Nem é o perfil. Tem perfis diferentes. Tem gente que quer saber só que dia que tem, quanto custa. Tem gente que quer receber florzinha de emoji, entendeu? E é importante a pessoa que você contratou saber ler isso. Porque tem como. Vocês falaram a questão da precificação. Existe técnica? Existe. Precificação por técnica você vai basear em custo fixo, custo variável. Tem hoje também, nessa área nossa de medicina e qualidade de vida, tem muita precificação subjetiva. Que é o quê? Eu precifico de acordo com o que eu acho que custe o resultado que eu gero. Por exemplo, eu emagreço um paciente. Em 60 dias, eu gero mais resultado que uma lipoaspiração. Uma lipoaspiração, sei lá, custa 20 mil reais. Por que o meu emagrecimento custa só 500? Então eu posso cobrar mais, porque ele vale meu resultado mais. Só que sempre abre o próximo passo. Mas você conhece seu público? Você tem público certo? O seu público é o que pagaria 20 mil numa cirurgia plástica? Daí começa essas falhas. Então, sempre que você resolve um problema, vai aparecer. Né? Você arruma uma solução, mas tem um novo problema. Você tem que estar muito atento. E você tem que gostar disso. Igual você falou, você tem sua esposa. Ainda bem. Porque tem muito médico que fala assim, vou abrir o meu instituto, só abre um CNPJ. E aí, o que acontece? Você falou uma coisa muito boa. Quando você tem um consultório, o faturamento é quase igual ao lucro. Porque o custo é muito baixo. Né? Você não tem muito material, você não faz muito procedimento, que você não consegue, né? Além disso, equipe é reduzida. Depois disso, sobe o faturamento, mas o seu lucro ele vai cair. E qualquer diferencinha ali faz muita diferença no final do mês. Tá? Num ano, você pegar assim, tô com sobrando, tá pagando a mais, se você conseguiu enxugar no final do ano, aquilo fez muita diferença. Você poderia estar investindo mais nessa empresa. Porque o médico, quando ele vai para a clínica ou instituto, enfim, quando ele toma essa decisão,
Ele tá indo pro empresariado, meu amigo. Tá assumindo, eu quero. Ó, tem isso. política, política, o pessoal, tem Copa, tem feriado. Tipo assim, são vários aspectos que podem influenciar na sua demanda, enfim, que podem impactar o seu negócio. Você está exposto a tudo isso. Eu acho que, não me arrependo, recomendo, eu acho que é algo sensacional porque te permite crescer, né? Se você ficar só no consultório, é aquilo que a gente teve que sair da nossa zona de conforto, né? A gente estava no consultório, mas o que a gente teve que aprender nesse trajeto aí, que foi a semana passada, semana passada a gente fez aniversário de 1 ano, foi, né? Semana passada fizemos um aniversário de 1 ano de clínica. E esse ano foi um aprendizado, assim, imenso, imenso. Mas a gente teve que sair de uma zona de conforto e tivemos que aprender muita coisa, né? Porque realmente quando você está alugando um consultório, você está mais cômodo, só que é muito mais fácil, né? Administrar tudo aquilo ali, são poucos funcionários, você tem... custo fixo é baixíssimo, né? Então, se você tem uma agenda legal, num preço de consulta bacana, consegue fazer alguns procedimentos ali, você fica... Ou seja, do ponto de vista de rentabilidade é muito legal, só que a clínica te permite crescer, te permite avançar com vários desafios aí, né? Exato. Tem uma questão, eu tento muito trazer essa consciência para o médico, porque existe um pouco a ilusão cultural no Brasil do médico querer ter a clínica dele. Às vezes ele não tem nem o perfil. Se a gente pegar, por exemplo, Estados Unidos, vai estudar a parte de gestão para médico, lá não tem muito. Porque lá geralmente quem é o dono de uma clínica é alguém da parte de gestão, um outro empresário, ou que contrata esse médico porque ele entende que ele é operacional, ele presta serviço, ou um hospital contrata ele não é metido a querer ter clínica, todo mundo abrir uma clínica. No Brasil, o médico tem esse sonho de ter minha clínica. Só que a partir do momento que você falou assim, eu quero ter minha clínica, mas não gosta de gestão, não faz sentido. A mesma coisa assim, eu vou fazer medicina, mas não gosto de sangue. Entra na mesma questão. Como você vai passar pela faculdade? Depois, ok. Mas eu conto com a ajuda de alguém. Mas você assumiu essa bandeira. E muita gente não percebe que existe. É só abrir. Não é. É uma questão um pouco complicada, né? Porque a gente delira um pouquinho, né? Quando a gente está vivenciando, a gente não vivenciou aquela experiência, a gente pensa, vou contratar uma gerente, vou contratar isso, vou contratar aquilo. Eu vou colocar cada pessoa no seu quadrado, cada um faz o seu, e eu atendo meus pacientes, cuido da parte técnica, faço a minha parte e tudo bem. E a gente sabe que não funciona assim. O mundo não é perfeito. Eu falo, é nessa hora que você não dá desconto. Você aprende a não dar desconto, daí você começa a perceber o que um desconto custa. Só assim, o paciente pediu desconto no tratamento. Se eu der desconto, vai pesar no final. Eu vou ter que pagar essa diferença. Quando é consultório, você tá dando desconto, tirou de mim um pouco lá. Então, são detalhes que se a pessoa não te atenta... E se você, assim, supondo que você é um médico que está indo abrir uma clínica ou um instituto que você não tenha muito recurso, se você tiver muito recurso, tudo bem, você pode se arriscar e brincar de contratar muita gente, fazer uma clínica grande. Agora, se você for começar gradativamente, você vai começar com uma enfermeira, com uma secretária, talvez com uma social media, ou seja, você vai começar com uma equipe reduzida. Então, você não vai ter cada profissional para fazer exatamente as coisas. Aqueles sonhos, né? Tipo, de ter uma mega equipe, uma mega clínica, isso custa. Eu também, quando eu resolvi abrir a clínica, eu falei, fui estudar muito o mercado, ver se valia muito a pena. Igual eu estava comentando com você, eu tenho a clínica, eu acabo sustentando ela, para mim faz sentido hoje fazer isso, né? Porque acaba sendo meu laboratório, até na parte de empreendedorismo, que eu gosto muito. Então lá eu consigo fazer testes que eu consigo ensinar aqui, né? Eu consigo tirar experiências, testar, metrificar. Porque não adianta também eu querer vender gestão para o médico, marketing para o médico, se eu não aplico. Pegar um livro e falar, ou assistir um curso e tentar passar o conhecimento que eu vi ali. Não, qual que é a sua vivência, seu tato? Porque no pequeno detalhe, igual eu fico ali pegando detalhezinhos, eu fico sempre questionando. Porque é assim. E se você negar, continua sendo. Você está contando com a sorte. E aí pode vir a frustração, porque você gosta de medicina, daqui a pouco você está endividado. O médico ele é a profissão mais endividada no país. Eu não sabia. E por quê? Primeiro, ele forma, ele começa a ir plantão, ele tem muita energia para trabalhar. Trabalha muito e geralmente ele baixa um teto. Só que daí depois ele fala assim, tem família, tô cansado, quero diminuir. Daí tem um alto padrão de vida. Como que diminui agora? Não tem aposentadoria. Tem que trabalhar, então vai trabalhar até mais tarde, porque não teve planejamento. Além disso, não pode diminuir o volume. Porque o médico, acho que
tem que ter planejamento financeiro. Não dá para depender de uma aposentadoria com um padrão de vida de 30, 40 mil reais e se basear numa aposentadoria de 5, 3, 4, 8. Né? Realmente hoje, acho que até a expectativa de vida, na verdade a expectativa de vida do médico é muito baixa. Teve um estudo em São Paulo, bem interessante, que a expectativa do médico, a expectativa de vida do médico é baixa, né? E essa questão da aposentadoria a gente sabe que é um grande problema. Médicos com 65, 70 anos tendo que trabalhar, fazer plantão para conseguir sobreviver, né? Porque não teve planejamento financeiro. Quando formamos, nós somos muito iludidos, assim. Eu não tive essa ilusão, não, mas você forma, você já quer comprar um carro. Aí você já vai para suas melhores viagens. Você é médico, você tem certeza que você tem o plantão ali. E aí, na hora que você vai fazer isso, você corre todos aqueles riscos, né? De não ter qualidade de vida, de pegar 72 horas de plantão, de não ter tempo para sua família. Tudo isso em busca... Porque você tem essa certeza que o plantão tá ali. Então, assim, se eu não for ter o dinheiro, nossa, eu vou pegar o plantão e aí é onde você diminui sua régua, porque você aceita qualquer plantão, qualquer preço do plantão. Então, é isso que o médico ele precisa ter essa estratégia, ele precisa ter essa organização, esse planejamento que muitas vezes não tem. Eu, no começo, eu tive, se eu fosse falar para Carol lá de trás, que começou a dar o plantão, eu trabalhei numa cidade de nem 20 mil habitantes. Falo que a minha amiga mais nova tinha 70 anos. Então, assim, ou seja, eu só trabalhava. E eu não juntei dinheiro. Então, assim, eu trabalhava para eu bancar o meu luxo. Comprei um carro, viajei, fiz várias viagens internacionais, nacionais. Aprendi muito, mas se eu pudesse ensinar para Carol lá de trás, era para fazer completamente diferente. Aí, quando eu amadureci, quando eu virei a chave, aí eu fiz tudo diferente. Mas eu precisei ir para São Paulo sem dinheiro, me sustentar, dar plantão em São Paulo para fazer tudo isso, para sustentar isso. Então, acho que o médico tem essa cultura. Formei, sou médico, eu vou ter o trabalho, porque você não vê nenhum médico que sai desempregado. É a única área que hoje tem no Brasil que você sai e você tem o seu emprego, que é o plantão. E hoje a gente vê plantão de 12 horas pagando assim, uma mixaria. Então, eu acho que é isso que a gente tem que... Pelo risco. Assim, nossa, mas vocês médicos, vocês ficam de barriga cheia, porque paga... Eu falo assim, gente, independente do preço que paga, fala assim, 12 horas sob tensão ali, sabendo que pode chegar uma bucha qualquer hora que eu não quero. E talvez não tendo qualidade de trabalho. Exatamente. Coisa que não depende de você. É 12 horas sob tensão. E a gente está falando aqui de fazer cálculo, mas o médico que decide ficar no mundo dos plantões e de posto de saúde, ou quer que seja, tem que fazer cálculo também, né? Tem. E você tá fazendo plantão, tá? Você tem férias, você tem 13º, que garantia que você tem? E o seu risco jurídico? E o seu nível de estresse? E quanto você tem que trabalhar para poder fazer um salário digno? A gente tem que entender que cada vez estão formando mais médicos no Brasil. Tá, André Soares, vejo isso como muito positivo. Tá? Porque, para mim, na minha visão, vai beneficiar a população. Uhum. Então, assim, cada um vai buscar a sua área. Tem várias outras profissões que estão saturadas. Eu não acredito muito nisso. Eu acho que tem muita especialidade, tem muita área. O Brasil é um país muito grande em extensão e em população. Então, eu não vejo isso como problema. Eu vejo isso como um benefício para a população. Só que começa a gerar competitividade. Em Florianópolis, ali, para você fazer plantão, não é tão simples assim. Eu quero um plantão aqui. Eu quero um plantão ali. Não, eu não faço por esse valor. Nem na sexta. Não é bem assim. Você realmente tem uma certa dificuldade em conseguir plantão dependendo de onde você quiser. Não dá pra ficar escolhendo. Só se você já tá muito tempo nisso. Acho que já passou essa era de você poder escolher onde você vai dar plantão. Já foi muito cômodo, né? Isso, hoje em dia assim, não é acho que tem que fazer o cálculo ali de sem férias, sem 13º. Se você se machucar, se você ficar doente, se ficar 2 semanas sem trabalhar. E o plantão é muito complicado porque como ele não é, vamos dizer, uma especialidade, ele é muito o que sobrou. Tipo assim, todo mundo que não tá na especialidade tá fazendo plantão de alguma forma. Então, vai sempre ter muita gente competindo. E é uma coisa que você não se diferencia. Não importa se você... Lógico, só capacidade técnica. Mas não importa se você tem uma boa experiência, um bom relacionamento com o paciente, você resolver o problema na hora do plantão. Agora, assim, se você tem seu consultório, você trabalha numa especialidade, numa área... Aí sim, a parte de comunicação vai te diferenciar ao ponto que não existe concorrência. Por isso que é o que eu prego. O médico ele tem que ter conhecimento estratégico.
Você não precisa saber fazer operação. Eu sei que precisa saber criar processo. Eu não preciso saber criar o processo, mas eu sei que ele existe. Eu contrato alguém para isso. Então, o que eu luto muito, foi um dos motivos que fez eu criar essa empresa, foi justamente porque o médico, ele não tem que saber abrir o Canva e fazer uma arte para postar no Instagram. Mas ele tem que saber para que serve aquela arte. Para ele saber contratar alguém e saber se está dando resultado. Quando ele entende isso, daí sim você está entrando no mercado de competitividade. Não existe concorrência, que você consegue mostrar sua personalidade. Já não é aquele Instagram mais com cara de panfleto por aí. Porque agora tem sua personalidade, ele está mostrando uma mensagem. Tudo isso porque existe uma estratégia por trás. Então, o que eu prego que vai diferenciar o mercado. Eu acho que é um serviço muito interessante até para quem quer fazer a transição, né? Para você entrar, não quando você estiver no meio do furacão. Antes de você entrar no furacão, você já tem uma preparação prévia e fazer essa transição de forma mais sutil. Porque a gente está falando muito de plantão aqui, mas tem muitos médicos que são especialistas, assim como a Carol, que passam anos aí atendendo pelo plano de saúde e tem uma possibilidade, uma oportunidade incrível. Você tem uma carteira de clientes gigantesca, que você tem vínculo, que você tem confiança, então dá para fazer essa transição. E eu converso com vários especialistas que não usam isso para nada, cara. Assim, simplesmente deixa lá. É como se fosse nada isso. Uma carteira de, sei lá, 2.000 pacientes que de alguma forma já te conhecem, que já tiveram experiência contigo. Então, assim, eu acho que essa transição de forma estratégica, como que é a palavra que você usa, eu acho que é genial, porque dá para aproveitar muito isso, né? Sim, mas essa é uma das maiores dores do médico, André, porque existe essa falsa ilusão, na verdade. Muito médico forma, especializa, dele entende o quê? Vou pegar plano de saúde agora, porque depois eu começo a atender particular. Porque ele acha assim, porque eu sou bom, eles vão me seguirem. Depende. Você consegue resgatar alguns? Sim. Só que o paciente que buscou você por plano de saúde, geralmente ele encontrou você numa lista, tanto faz quem era o nome, ele foi porque era do plano de saúde. Ele não foi porque conectou com você nas redes sociais e está indo lá por causa disso. Se fosse, você estava tendo um maior trabalho, você ia atrair pessoas talvez que pagassem pelo seu trabalho. Ali, na verdade, você foi uma opção. Existe muito essa queixa porque muitas pessoas entram nesse mercado com essa falsa ilusão de que vão sair e vão levar junto. Nós temos um bom relacionamento, só que aí tá. Se é plano de saúde, quanto tempo você tem para atender um paciente? Isso aí que eu falo. Eu já atendi plano de você saúde. atendeu? Já atendi. Eu atendi numa clínica, onde era uma clínica mais popular e tinha essa demanda de plano de saúde, mas vários, né? Então tinha vários tipos. Você tem 15 minutos para atender sua consulta. Então, assim, você não entrega qualidade. Nem resultado em relacionamento. Eu tinha... É porque eu gosto de conversar, né? Como dá para ver. Então, assim, eu fazia... Era 15, eu ficava 30. Então, aqueles que eu consegui cativar, eles foram comigo para a clínica particular. Mas assim, não foi a maioria, foi 10%. Porque eles pegavam o preço e não agregavam o valor que tinha lá. Então, assim, era 6 vezes mais o valor que hoje eu entrego na minha consulta pro do plano. Então, os que foram que conseguiram perceber, ter essa percepção de valor agregado, não sobre o preço. Foi uma minoria. Porque quem tem o plano, eles não estão ligados com o valor que você vai agregar na sua consulta. Ele quer o procedimento, eles querem os 15 minutos, ele quer ir lá resolver o problema. Assim, e tá tudo bem. Eles entra, sai. Ele já é treinado, ele já é condicionado para isso. Ele já vai sabendo na sua consulta que é isso. Então, é muito difícil fazer essa transição. Eu peguei essa clínica para eu atender, que foi assim, onde eu falo que foi a experiência incrível para mim, porque foi onde eu cresci, onde eu aprendi aprendi muito sobre a dermato, mas tem que tomar esse cuidado. Porque é uma demanda muito grande, é 15 minutos de consulta, ele está indo por causa do preço e não pelo valor. Então, na hora que você faz essa transição, e aí fica complicado. E tem um grande problema aí, é que essa pessoa não está ali para aproveitar a experiência. Ela nem foi preparada para isso. Então, você vai se esforçar, 15 minutos, eu vou conseguir. Ela não está ali por isso. Até porque com o plano de saúde, você acaba vendendo não o resultado, mas o procedimento. Vamos supor um Botox. Ela quer fazer Botox, não importa com quem. Então, você começar relacionamento, ela vai... Entendeu? Ela vai te apressar, vamos não, é isso aí. Eu já tive no sentido assim, pacientes, esses 10%, que é considerado baixo, assim, que eu consegui resgatar
todas falaram a mesma frase. Doutora Carol, eu vim, mas eu passei em outra. Ai, doutora, nossa, você sumiu, mas eu tô muito feliz que você veio aqui na clínica e tal. Tirei foto com todas, falei que todos me acompanharam, mas todas tiveram o mesmo relato. Eu passei com outras, doutora, não gostei, então eu tô aqui com você, então eu nunca mais vou te abandonar. Porque elas conseguiram entender o valor que eu tinha agregado ali, que não era só um procedimento, que era uma consulta, era resolver a dor do meu paciente, era entender. Mas é difícil, porque o paciente do convênio, ele já entende o preço. Condicionado. Eu ainda vejo como uma oportunidade, mas só que você está falando a taxa de conversão já que desanima um pouquinho, 10%. Mas assim, eu vejo como uma oportunidade até para o profissional se treinar um pouco, né? Porque ele vai fazer uma transição, ele tem que tentar levar, ele vai passar por uma etapa que ele vai mudar o atendimento, ele vai ter que oferecer outro tipo de atendimento, porque a consulta particular com o plano tem... É incomparável. Mas o médico que entrou no plano de saúde, ele não tem hoje essa percepção. Por isso que assim, a gente não pega o final, André. Tipo assim, a pessoa tá no plano de saúde porque ela tá querendo aproveitar. O que levou ela a escolher o plano de saúde já foi uma falta, talvez, de uma mentalidade que faria ela gerar uma experiência. Então ela tentou assim, para não ter que fazer uma experiência, eu vou pro plano de saúde, entendeu? Então não é sobre o plano, mas é o que levou essa pessoa. E é justamente por não conhecer, ela sabe onde ela quer chegar. Eu quero ter resultado. No final eu quero ter consultas particulares. Mas ela não sabe qual que é a direção que ela tem que seguir. Às vezes o colega médico atende no plano de saúde para ele pegar mão, entendeu? Para ele ter experiência ali, porque ali a demanda é muito grande. Então, tipo, eu atendia 50 pacientes de dermato por dia. Então, assim... Dá uma bagagem... É uma bagagem excelente. Mas eu nunca fui com essa estratégia de pensar em conversão. Tanto é que quando eu via que as minhas pacientes do plano estavam na clínica, para mim... Foi um dos sentimentos, assim, mais prazerosos. Eu falava, nossa, eu fazia questão de falar. Essa me acompanhou desde quando eu estava no plano de saúde e ela veio. Mas elas vieram falando. Passei com outras médicas lá e estou aqui porque é você. Sim. Tem duas coisas ali. E eu não sei outros planos, mas o Unimed hoje, você assumiu uma dívida para entrar no Unimed. Então, tá, 100 e poucos mil reais, talvez, eu ouvi falar, para poder atender e fazer seu nome... sair daqui a pouco. Então, quando você começa a metrificar tudo isso, começa a virar uma armadilha. Eu pensei, falei, é porque assim, eu não tinha nome nenhum. Eu falei, cara, vou ter que começar com um plano de saúde, né? E uma das coisas que me limitou foi essa dívida. Eu falei, cara, não vou me pagar 80, acho que eram uns 80, 100 mil na época. Eu falei, cara, não vou pagar 80, 100 mil para atender por plano, para depois ter que fazer a transição, ficar ali sem tempo para me preparar. Porque daí, por um lado, você pega bagagem prático, só que daí teórico fica um pouco complicado. Você estudar nesse período, se capacitar, se qualificar, né? Então você entra num dilema ali. E assim, você meio radical no exemplo, mas São Paulo não. Mas se você é de uma cidade média pequena, você entra no plano de saúde fazer seu nome e depois quer sair para um particular, dependendo do público que você quer ir, muda de cidade. Você está atendendo plano de saúde, cara. Vamos supor, uma dermatologista, na plano de saúde. Daí ela do nada, mas ela planeja atender público A. O público A não vai em você. É incoerente com a realidade. Não é porque ele é exigente, fresco. É incoerente com a realidade, o meio que ele vive. Você fala que o profissional já criou um nome ali, pode ser, não? Talvez, isso. Não e sei. Assim, sim, e assim, vamos supor, você carregou com você 1000 pacientes. Esse 1000 pacientes não tem o perfil dessa pessoa. Então ela não vai se identificar. As pessoas se aproximam... Que aconteceu comigo. Isso, elas se aproximam de pessoas com perfis parecidos. Eu falo o seguinte, consiga um paciente particular. Ele vai te trazer mais 2. O segundo vai te trazer. Entendeu? Foi isso que eu fiz. Eu formei, eu falei, eu não vou fazer plantão, sem chance de plano de saúde. O que eu vou fazer? Tem uma pessoa para atender? Tem. Vou gerar tanto resultado que ela vai ter resultado e vai me indicar 2. Esses 2 vão voltar, agora eu tenho 3. Vão virar 9. E é isso. Porque se você confia, você faz um trabalho técnico bem feito, não existe atalho, não adianta você querer o caminho que é mais fácil agora, porque sai caro lá no final. E o melhor paciente é aquele que te indica. Total. Não é o paciente do Instagram. É o paciente que te indica. Porque na hora que ele te indicou... Ele te vendeu. Ele vai chegar ali comprando o Dr. André. Ele vai chegar ali comprando um implante. Ele já sabe o seu resultado. Eu não sei a experiência de vocês, algo que tá me surpreendendo um pouquinho, a gente já sabe que o Instagram é vitrine, né? Não precisa nem falar isso. Mas eu tenho a experiência de indicação hoje, é a principal fonte que eu tenho em meus pacientes, né? Ou seja, vem principalmente de indicação e Instagram. Essas são as duas ferramentas que trazem pacientes para minha clínica. Mas muitos da indicação
tipo assim, a Carol falou pro Hugo, vai lá, consulta com o Dr. André, que você vai achar sensacional, você vai gostar, vai ter resultado, é muito bom. O Hugo não vem consultar, ele vai pro Instagram. Instagram. É isso é mesmo? isso. Não, eu não sei se é a minha isso. experiência. Ele vai no Instagram primeiro, vai. ver como que é. Ele vai ver se ele vai identificar. É aí que você vai ter identificação do seu paciente. É aí que ele vai entender, me conectei com o Dr. André. E provavelmente ele vai conectar. Porque se ele tá no mesmo ciclo daquele que te indicou, é amiga. Se eu sou sua amiga e o Hugo quer vir, nós dois identificamos, nós dois falamos a mesma língua. Então, o doutor Hugo é o que a gente identifica. Então, você fez um ciclo, entendeu? Você fez um nicho de paciente. E aqui me preocupa. Aqui me faz refletir um pouco sobre os médicos que não estão no Instagram, nas redes sociais, né? É realmente uma perda absurda, né? Porque hoje parece que está criando eu acho que é algo novo, né? Na nossa cultura ou não. Indicar um médico e você ir pro Instagram para ver se você gosta, se identifica, ver o conteúdo dele, eu entendo como algo novo isso ou não. É muito novo e para mim é muito positivo. Porque eu trabalho com a parte de emagrecimento. Eu sou o tipo que acorda às 5 horas da manhã, faço atividade física, eu cuido da alimentação, eu prego isso, que não existe atalho. O paciente que vem em mim, que ele me acompanha na rede social, ele já vem mais ou menos sabendo disso. Agora, se é um paciente que me encontrasse no Google, por exemplo, ou na lista telefônica, ele chega com um perfil do tipo sedentário, ele não tá afim, eu fazer o que for, não vou convencer. É frustrante pra ele, que gastou o tempo dele, o dinheiro dele, frustrante pra mim, que não vou conseguir fazer ele ter resultado e vou me sentir talvez frustrado na minha profissão. Então o Instagram, na verdade, ele ajudou muito. O médico que tá aqui fora, ele tá negando muito. Só que você não consegue evitar. As outras redes sociais, ok, o médico ele não precisa estar no YouTube. Porque o YouTube você vai usar uma estratégia muito mais de crescimento em massa. Ah, eu quero ter ele conhecido a nível nacional para depois virar uma autoridade entre os médicos. Talvez. Mas hoje na sua região, você não tá na rede social que mais gera relacionamento, você tá perdendo muito mercado. E uma coisa, André, é a seguinte. Essa indicação, por mais que ela passe no Instagram, ela é muito positiva porque ela passou ali só para confirmar que ela estava te comprando. É muito diferente, por exemplo, do paciente que vou fazer uma campanha de marketing para trazer pacientes para o seu Instagram e eles marcarem consulta. Essa pessoa, você não sabe o perfil dela, você tem que vender para essa pessoa. A pessoa que veio por indicação, ela já te comprou. Porque quem te vendeu foi o seu paciente. E daí, se você vai pegar depois, no final, vamos falar de gestão, o tanto de paciente que você converteu era muito maior. Então, seu faturamento e sua margem de lucro foi muito maior. Porque naquele tempo que você pôde atender, você atendeu mais pessoas que compraram procedimentos porque elas já vieram sabendo que elas iam comprar. E é interessante você falar isso, né, Hugo? Porque se a Carol for te indicar, você vai falar, tá, e como que foi o tratamento? Qual foi o custo? Qual foi o valor? Você vai sabendo de tudo. Você já vai preparado. Já é uma seleção ali que você otimiza muito. O paciente já vai te comprando. Questão de indicadores. De novo, gestão. Se você sabe disso, você não vai fazer tanta campanha no Instagram. Você vai falar o quê? O que eu posso fazer para estimular meu paciente a me indicar? Já que é o melhor, porque de a cada 10 pessoas, 10 indicações de paciente, 7 fecham tratamento. A cada 10 pacientes que vêm pelo Instagram, eu fecho 3 tratamentos. Se você não sabe disso, para você no final tem o faturamento lá. Tem consulta, tá tendo consulta. Tá tendo. Alguns compraram, esse mês foi mais fraco. Calma, você consegue ter previsibilidade. Faz uma campanha de indicação, ele estimula essa pessoa a contar. Porque se seu paciente, ele vai te indicar. Mas algumas vezes tem que pedir. Porque a pessoa, no começo eu ia te falar isso, você tem que mostrar que ela teve resultado. A pessoa não reconhece. Eu acho que eu falei isso pra você uma vez, até mostra, faz uma folha, pega um gráfico. Por quê? A pessoa, ela esquece do processo. Exatamente. Ela fala assim, eu importei o 3D pra mostrar pro paciente o quê? Ele emagrece, ele acostuma ele se vê todo dia. Doutor, eu não tô vendo tanto resultado. Aí que eu pegava as imagens e falei, como assim você não tá vendo? Ela, dessa conta pra todo mundo. Então, às vezes tem que mostrar pra pessoa, tem que incentivar ela a te indicar. Sem dúvida, mostrar resultado eu acho que é uma parte fundamental que muitos médicos eu não sei se fazem, né? Eu faço toda uma anamnese do paciente, levantando ponto a ponto de todas as queixas. Leva um tempo considerável, mas eu considero fundamental tanto para fazer a indicação, a prescrição, ou seja, a orientação do tratamento, mas também para entender quais são as queixas. Também foco muito na queixa principal, né? Tipo assim, todo paciente que entra no consultório, eu sei qual é a principal queixa dele. O que mais te incomoda? O que mais dói em você? Qual o seu principal objetivo? O que te deixaria feliz? Porque no meu caso, muitas vezes os pacientes têm muitas queixas. Então eu também direciono nisso para depois mostrar, sua queixa principal aqui era a falta de energia, melhorou 60%? São 3 meses de tratamento. Faz 10 anos que você está assim.
né? Em 3 meses melhorar 60% dos níveis de energia, que era a sua principal queixa, e aí eu passo a lista, o passo a passo. Eu falo todas as queixas. Ó, você tá tendo dor de cabeça? Porque antes você tinha 3 vezes por semana. Ah, doutor, nem tô tendo mais dor de cabeça, né? Então é muito importante essa questão de mostrar para o paciente os resultados, porque além de balança, bioimpedância e tudo mais, né? Depende do qualquer transformação que você vende, né? Essa parte de resultados também, vamos dizer, mais fisiológicos, assim, mais de melhora de qualidade de vida, você também consegue metrificar. A pessoa não tinha energia para ir trabalhar, agora ela tá voando. Só que aí você tem que estar muito interessado em saber como que a pessoa tá de verdade, porque senão você não vai perceber. Então, no final das contas, a resposta é sempre a mesma, é o se importar. Quando você se importa com a pessoa, né, tudo acaba sendo consequência. Daí o quê? Se você tem conhecimento estratégico, inteligência e gera um bom trabalho, não tem concorrência, o resultado no final é prosperidade. É você estar bem satisfeito, sentindo bem com a profissão que você exerce, não tá aquela tensão do eu preciso trabalhar, mas não acordo todo dia para ir trabalhar porque é meu papel, ajudo pessoas. É porque a pessoa que está endividada, ela quer vender. E aí que tá. A pessoa quer vender, pode ser que ela passe por cima uma hora de uma venda que não tinha indicação. Ela arrisca o que é a marca pessoal dela. Daqui a pouco ela tá queimada no mercado. Então, a gente fica numa situação ali que você tem que tomar cuidado, né? Porque a gente está numa posição que a gente está indicando um tratamento pro paciente. Então a gente tem que ser muito sério, responsável e coerente na hora de fazer a indicação, porque você tá levando o seu nome ali, né? Exato. Isso é mais caro que qualquer lucro que você possa ter. Nem o dinheiro compra a reputação. Você não consegue. André, você falou, né, que se fosse para você empreender novamente, mesmo com todas as dores, com todos os sofrimentos aí da área da gestão, do empreendedorismo, você abriria, se fosse para você falar de novo com você, abriria novamente sua clínica, passaria por tudo que você está passando? Carol, eu respondo que sim, sem dúvida, mas assim, é impossível eu pensar que eu faria da mesma forma, porque hoje eu tenho uma experiência diferente, mas isso são coisas da vida, né? Não tem jeito. Mas assim, eu faria, tá? Eu faria porque o Hugo tava falando agora de trabalhar, de ter amor, de se preocupar com o paciente, e só do fato de eu poder trabalhar exclusivamente na minha clínica, não ter que fazer plantão, não ter que trabalhar por plano de saúde, não ter que fazer algo que eu não queira fazer, isso pra mim já não tem preço, tá? Então, assim, se eu e a minha esposa estivessem fazendo plantão igual loucos, talvez a gente estivesse ganhando mais dinheiro? Pode ser que sim. Mas talvez vocês não teriam qualidade de Esse vida para cuidar do filho mas de vocês. é um dinheiro que não vale a pena. Então, assim, eu te respondo que sim, porque é algo que eu sempre gostei de empreender. Apesar de não ter uma bagagem, uma experiência, eu sempre quis eu quero ir pra uma coisa diferente. Tanto que eu tô indo pra integrativa que não tem nem especialização. Eu gostaria de fazer uma especialização se tivesse na integrativa, né? Ou funcional, o nome que quiserem chamar. Mas sim, eu empreenderia, eu entraria nessa jornada de instituto médico, de clínica outra vez. Porque eu acho que as possibilidades são muito grandes. Você consegue gerar essa experiência da forma que você quer, você consegue trabalhar da forma que você quer. As pessoas só têm que entender. Eu acho que é importante o profissional entender que abrir uma clínica ou abrir um instituto não é vida fácil, né? Não, eu vou abrir... E eu acho que Agora... E eu acho que é essa mensagem que tem que ficar desse podcast para quem está ouvindo, né? É sobre planejamento. Tanto daquele que está formando, que está acabando de sair da medicina, então ele precisa se planejar, quanto aquele que está querendo empreender e abrir uma clínica. Então eu acho que é essa mensagem que tem que ficar desse podcast aqui para quem está em casa ouvindo, para quem está em casa se inspirando em nós e que a gente aprende com outras pessoas também. Mas eu acho que é o planejamento da sua carreira, tanto após o plantão, que é o recém-formado, quanto aquele que está querendo empreender, que está querendo fazer a parte de gestão, está querendo construir uma clínica, um instituto. Então eu acho que eu acho que realmente... É o planejamento. É esse que eu acho que é essa mensagem que tem que ficar hoje aqui. Sem dúvidas, isso aí. E até, para você que está em casa, uma das questões que eu fiquei o tempo inteiro batendo foi justamente para mostrar que não adianta você saber uma coisa. Você tem que dominar justamente o conhecimento, a parte estratégica. Por que é feito aquilo? Se você quer entrar no ramo das empresas e você quer sobreviver no mercado, você tem que... eu não quero... Então faz isso. Abre uma sociedade com alguém que queira, contrata um CEO de uma empresa, porque senão você está indo para a sorte. Porque se a gente vai apagar um incêndio, porque a empresa é ter emocional para saber que todo tempo tem incêndio. Você tem que ser especialista em apagar incêndio ou encontrar pessoas que apaguem que custem menos que você. Ponto.
Você tem que estar com um emocional legal, porque Total, vai ser altos e baixos, você vai ter problemas, vai ter incêndio. Empreender é emoção. Empreender é emoção. E você falando aqui, de entender de várias áreas, é interessante a gente comentar que no começo eu queria que a Thay fizesse o marketing e eu não queria saber nada disso, eu não queria aprender sobre isso, eu queria ir pra parte técnica. Mas no Instagram é a sua cara ali, eu comando os stories, eu que vou aparecer ali. Não dá pra terceirizar muitas coisas, não dá pra terceirizar, algumas sim, mas tem coisa que não dá pra terceirizar. Você tem que aprender. Você que faz a arte? Não. Então, hoje em dia você tem um conhecimento estratégico de o quê? Você sabe por que você faz. Então você faz a sua parte, que é o que você pode fazer, mas você não tá gastando tempo fazendo outra coisa. Claro. Então, isso é interessante. E é isso que eu prego. Porque você consegue ter esse panorama. Agora, falar que você vai ter que parar, você tem que aprender a fazer a arte, fazer o anúncio. Não, isso não. Mas é isso que a pessoa se frustra, porque ela compra um curso de marketing para médico. Ela abre lá, tem 80 horas de aula. Eu falo, que isso? Eu falo, o médico não quer ser marqueteiro, o médico quer ser médico. O problema é que o marketing é no meio do caminho. É a pedra, mas é. Não tem como passar por cima. Certo? Então, agradecer vocês aí o papo. Foi muito interessante. Eu acho que, para quem está em casa, isso traz muita clareza de que existe uma ilusão no mercado de que abrir uma empresa é muito simples, que você pode só abrir uma clínica. No Brasil é muito fácil abrir um CNPJ, é muito fácil fazer um financiamento, e você assumir um problema que não é abrir as portas e o paciente vai vir até você. É um pouco mais complexo, porque se você não conseguir gerar resultados, eu acho que o teste, não conseguir gerar resultados num consultório, cuidado, na clínica vai depender de mais fatores e você pode ali sim gerar um grande problema. Então acho que essa que fica a grande mensagem aí para casa. Uma dica legal, né? Fica uma dica bem legal. Então tem essa responsabilidade. A vida não é... Empreendedorismo não é brincadeira, não é videogame, não é coisa... fechou. Mesmo que é fácil abrir um CNPJ, é fácil fechar. Isso é emocional, né? Isso é família, envolve tudo isso. Então acho que ter essa estratégia, ter interesse em aprender é muito importante. Então, agradecer vocês aí pela presença, foi muito bom. E até a próxima para vocês. Valeu!